A morte de Jeroboão. Na ruptura do altar, no secamento do braço e na terrível sorte daquele que ousara desobedecer uma ordem expressa de Jeová, Jeroboão deveria ter discernido o pronto desprazer de um Deus ofendido, e esses juízos deviam tê-lo advertido a não persistir na prática do mal. Porém, longe de se arrepender, Jeroboão não apenas pecou ele mesmo grandemente, mas fez pecar a Israel. E isso foi causa de pecado da casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis 14, 16. Depois de um conturbado, horrível reinado de 22 anos, Jeroboão sofreu desastrosa derrota numa guerra com Abias, sucessor de Roboão. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias. Porém, o Senhor o feriu e morreu. Jeroboão, ele ascendeu de servo de Salomão a rei. Porém, ele não aproveitou essa oportunidade. Pelo contrário, ele introduziu a idolatria, introduziu o pecado no Reino do Norte. A apostasia tornou-se cada vez mais acentuada, até que finalmente resultou em ruína total do reino de Israel. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aías, o idoso profeta de Siló, que muitos anos antes predissera a elevação de Jeroboão ao trono, declarou: "O Senhor ferirá Israel e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel." Mas o Senhor não abandonou a Israel, sem antes fazer tudo o que poderia ser feito para levá-los de volta à submissão a si mesmo. Através dos longos e escuros anos, quando rei após rei se puseram em ousado desafio ao céu e levaram Israel à idolatria cada vez mais profunda, Deus sempre buscando de volta o seu povo, sempre privilegiando a misericórdia. Deus enviou mensagem após mensagem a seu transviado povo. Por intermédio de seus profetas, deu-lhes toda a oportunidade de deter a maré da apostasia e retornar a Deus. Durante os anos que se sucederiam à cisão, à divisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam. Os ternos apelos de Oséias, Amós e Obadias deviam ser ouvidos também na terra de Israel. Jamais deveria o reino de Israel ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais ao seu divino rei, e em meio da idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente, por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Por que essas histórias ficaram registradas? É porque nós vivemos em um tempo como no tempo de Jeroboão. Líderes são infiéis a Deus, mas isso não é desculpa para que nós também sigamos os líderes em todos os seus erros. Devemos nós agir como agiram aqueles fiéis. E quem sabe sermos porta-voz de Deus, como foram Elias, Eliseu, Oséias, Amós e Obadias.